Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um assunto bastante polêmico. Trata-se do enfrentamento feito pelos seguidores das igrejas evangélicas e das organizações conservadoras que têm atuado bastante ultimamente, especialmente com a eleição do Jair Bolsonaro, com relação ao ensino de evolução nas escolas. Nós sabemos que a teoria da evolução sempre gerou muita polêmica ao longo do tempo, né, desde da publicação do livro A Origem das Espécies, em 1859, por Charles Darwin. Sempre houve muito debate, muita controvérsia, isso mesmo no âmbito da comunidade científica e também no âmbito da sociedade de um modo geral. Esse debate, então, ele ocorreu durante todo o final do século XIX, se estendeu por todo o século XX e chegou até o século XXI, sem que as pessoas que não estão muito ligadas ao mundo da ciência saibam exatamente qual é o teor dessa teoria e o que ela significa do ponto de vista científico. No Brasil mesmo, isso já vem ocorrendo há alguns anos e nós estamos percebendo que nos últimos anos uma onda conservadora, no pior sentido da palavra, vem difundindo ideias que são bastante estranhas, né, ao contexto da ciência, e muitas vezes essas ideias são apresentadas de forma errada, né, com um monte de lacunas, de inadequações e de erros conceituais. Isso fica muito claro quando a gente vê vídeos ou lê algum texto do Olavo de Carvalho, por exemplo, ou do Movimento Brasil Livre, e que parecem, que soam bastante absurdos para aqueles que têm um mínimo de conhecimento sobre ciências de um modo geral e em especial sobre a teoria da evolução. No entanto, esse tipo de abordagem, esse tipo de ideias exerceram uma influência muito grande no pensamento do Jair Bolsonaro e dos integrantes do seu governo, em especial o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, que vê a educação como uma forma de doutrinação, né? Uma educação como a gente entende até o momento, e isso a gente vai tratar em um outro vídeo. E também a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que será o alvo principal deste vídeo. A ministra declarou em uma entrevista, eu estou colocando os links abaixo aqui para vocês consultarem, abre aspas, que a igreja perdeu espaço na história. Nós perdemos espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí, cientistas tomaram conta dessa área. Vejam que interessante, para não dizer que trágico, esse tipo de afirmação, né? Afinal de contas, ela entende que a igreja evangélica deveria tomar conta da ciência nas escolas, né? Essa entrevista foi concedida ao portal Fé em Jesus e ocorreu em 2013. No entanto, ela tem sido muito difundida nas redes sociais, uma vez que a Damares ocupa o cargo, né, de ministra no governo Bolsonaro. E isso mostra então as ideias que a ministra tem, ocupando um ministério que vai lidar com questões que são bastante sensíveis na sociedade. Curiosamente, né, o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, criticou essa declaração, dizendo, abre aspas, não se deve misturar ciência com religião, fecha aspas, o mesmo acontecendo com os representantes da comunidade científica. De certa forma,
a declaração da ministra me fez pensar em uma outra declaração feita pela Janaína Pascoal, que é deputada estadual pelo PSL, pelo estado de São Paulo, e que deu uma entrevista para o jornal Nexo, falando sobre vários temas, mas um em especial trata da questão do Estado laico. Ela diz então nessa entrevista que a esquerda ela confunde Estado laico com Estado ateu, né? O que parece um pouco fora de lugar, não é? Uma vez que o princípio do Estado laico rege, né, que o Estado não deve adotar uma religião em particular em detrimento das outras. Ou seja, não há uma religião oficial a ser seguida obrigatoriamente por todas as pessoas. Há uma liberdade religiosa. Da mesma forma, o Estado laico não obriga ninguém a ser ateu. Né? Então, trata-se apenas de um princípio que garante que ninguém será discriminado por seguir determinada denominação religiosa e que a religião não será a base para tomadas de decisões que influenciarão os destinos do país. No entanto, né, quais são as atitudes que são tomadas pelos que estão no poder? Esses que estão aí atualmente, é claro. Né? O que nós vemos é que eles tentam impor um modo de pensar, uma visão de mundo que consideram a única correta, valendo-se dessa posição de poder, né? Passando por cima desse princípio do Estado laico e passando por cima de qualquer situação de bom senso que a gente possa imaginar. Então eu pergunto, né? Nesse contexto, né, que a gente está, por que nós temos que considerar que a visão de mundo adotada pela Igreja Evangélica é a melhor? Por que não uma visão de mundo da, por exemplo, Igreja Católica ou de alguma outra instituição cristã ou não? Né? Se a gente pensar, se a gente parar para pensar um pouco, o Brasil ainda é um país de maioria católica, né? E se nós seguirmos a lógica do atual presidente da República, as minorias devem curvar-se às maiorias, né? E eu acho que isso é uma questão que nos faz pensar, na verdade. É uma questão de coerência do pensamento, certo? Pensando assim, uma visão particular, pessoal, a respeito disso, né? Eu, por exemplo, eu respeito todos aqueles que seguem uma religião, não é? E tenho certeza que muitos, e talvez mesmo a maioria, têm um bom senso para entender o princípio do Estado laico, né? Que coloca, né, uma separação entre Estado e Igreja, cada um exercendo a sua função. Né? Eu sou plenamente favorável a isso, né? Eu defendo essa ideia, independentemente daquilo em que acredito ou deixo de acreditar. Então, novamente eu pergunto: vocês já viram cientistas contratados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou por alguma organização não governamental, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, ir às igrejas ganhar espaço para convencer padres ou pastores ou líderes religiosos de que a religião ou as religiões ensinam apenas coisas erradas e que apenas a ciência ensina o que é correto e, portanto, deve ser pregada nas missas, cultos e ensinada nas escolas dominicais? E o que será que o Papa, o líder máximo da Igreja Católica, pensaria sobre isso? Né? Com relação a esse último aspecto, né, vale lembrar que no Estado do Vaticano existe uma academia pontifícia de ciência que acompanha tudo o que acontece nas academias seculares e acompanha os cientistas que trabalham e que produzem conhecimentos novos, conhecimentos que podem ajudar
o homem, mas que também eventualmente causam algum tipo de polêmica, não é? Os cientistas do Vaticano, eles vão fazer uma investigação sobre tudo o que tem sido produzido em termos de conhecimento, e inclusive aqueles mais polêmicos, e vão opinar sobre isso, não é? Especialmente naquilo que tange aos aspectos morais e éticos das descobertas científicas, não é? E que de resto também é feito por outras denominações religiosas e mesmo no âmbito das instituições, das universidades, dos centros de pesquisa. Isso tudo é discutido no âmbito dos comitês de ética em pesquisas com seres humanos. Tá? Inclusive, nesses comitês existem representantes digamos assim, representantes religiosos que vão dar a sua visão, o seu ponto de vista sobre o assunto discutido. No que diz respeito especificamente à teoria da evolução, o Vaticano tem posições a respeito que já datam de algum tempo. Né? Eu vou destacar aqui principalmente dois papas, né? Pio XII, numa encíclica chamada De Humani Generis, vou colocar o link abaixo para vocês darem uma olhada, e João Paulo II, né, que publicou uma carta endereçada à Academia de Ciências do Vaticano, também vou colocar o link abaixo, e no qual podemos dizer que os dois pontífices não veem conflitos importantes entre a doutrina católica e a teoria da evolução, embora cada um deles tenha as suas reservas para alguns aspectos dessa teoria. Por outro lado, né, todos nós sabemos também que as religiões têm um papel muito importante nas diferentes sociedades, e embora a humanidade tenha alcançado um desenvolvimento científico e tecnológico imensos, com todos os benefícios e males que isso possa trazer, as pessoas continuam a acreditar em divindades e a ter fé no mundo espiritual. Por outro lado, a ciência também tem um papel importante para as nações e é um elemento importante na organização da sociedade. Dessa forma, né, eu não tenho medo de arriscar a dizer que a teoria da evolução tem um lugar muito importante no rol das grandes teorias científicas produzidas pelo homem ao longo da sua história. Ela é reconhecida pelos grandes cientistas e grandes pensadores, entre eles filósofos da ciência, sociólogos e educadores em todo o mundo. Por isso ela é ensinada em escolas e universidades, não como uma doutrina a ser enfiada na cabeça dos alunos, mas pelo contrário, como uma maneira de pensar criticamente o mundo e a encontrar soluções para os problemas que afetam a humanidade. Parece-me que o papel de praticar a doutrinação coube mais às igrejas ao longo do tempo, utilizando-se de métodos nem sempre pacíficos e muitas vezes bastante sofisticados para convencer as pessoas de que determinada religião é o único caminho correto a ser seguido em um mundo em que as relações político-econômico e sociais são extremamente complexas. Como exemplos de contraponto ao tipo de pensamento expresso por Damares e por outros, apresento dois exemplos de cientistas que seguiram ou seguem alguma orientação religiosa. O primeiro deles foi Theodosius Dobzhansky, um pesquisador ucraniano que viveu uma parte da sua vida na antiga União Soviética, mas que migrou para os Estados Unidos no final dos anos 20, né? E que foi de grande importância na pesquisa em genética voltada para os aspectos evolutivos, e a sua pesquisa contribuiu enormemente para a consolidação da teoria da evolução no âmbito da ciência. Eu vou colocar aqui o link abaixo de um texto que está em inglês, infelizmente, mas nós não temos esse texto em português, né? E ele era profundamente religioso, né? No entanto, ele não
deixava uma coisa interferir com a outra. A ele foi atribuída a frase, que a gente pode encontrar nesse texto que eu coloquei no link, nada em biologia faz sentido a não ser à luz da evolução. Né? Um outro exemplo mais recente é o de Francis Collins, né, um físico-químico que trabalhou, né, na área de medicina, ele de certa forma foi médico, e foi diretor do projeto Genoma Humano, nada mais, nada menos do que isso. A história dele é bastante curiosa porque ele partiu de uma posição de ateísmo para a de um cristão evangélico, ou seja, ele deixou de ser ateu para ser cristão, argumentando, né, que existe uma base racional para a crença em Deus. No entanto, ele também não deixa a sua crença religiosa interferir com o seu trabalho científico. Ele defende a ideia de que é possível conciliar a crença em Deus e a ciência. Também coloquei o link aí para vocês darem uma olhada, né? Existem muitos outros exemplos que podem ser pesquisados nos textos de história da ciência, e hoje eu posso dizer que estamos numa situação em que a ciência prosperou sem que as religiões e as igrejas fossem eliminadas. Até mesmo depois que Darwin publicou o seu trabalho, o seu grande livro, Na Origem das Espécies, todo o debate que se seguiu não representou ou não ocasionou o fim das religiões e das crenças relacionadas a elas. Então, o que eu posso dizer? Né? Eu acredito que as declarações da Damares e de outros integrantes do governo, elas são muito preocupantes, e acho importante que aqueles indivíduos que são capazes de pensar e que atuam na esfera pública, seja nas escolas, nas universidades, nos órgãos governamentais e na esfera familiar, e que se preocupam com uma educação de qualidade para os seus filhos e para os filhos de todos os brasileiros, se esforcem para evitar que o obscurantismo tome conta da educação, pois o que este governo está fazendo é exatamente aquilo que os seus integrantes e apoiadores acusaram os professores e as autoridades ligadas à educação de fazer, isto é, a doutrinação. Né? Então, o que parece uma coisa de um lado, na verdade está acontecendo do outro. Tá? Eu penso que o atual governo está fazendo, sim, é doutrinação, e ele conta com poder, conta com uma quantidade grande de seguidores, de apoiadores e de pessoas que estão aí nas redes sociais influenciando outras pessoas para que aceitem as ideias, que aceitem as políticas do atual governo, em especial as políticas para a educação. E acho que é isso, né? Por isso, meus amigos, eu alerto a todos aqui para que não aceitem sem crítica as ideias que são difundidas pelas redes sociais, sem que sejam verificadas quanto à relevância e à verdade de fato. O conhecimento é uma arma poderosa que nos permite desenvolver um senso crítico, que impede de sermos doutrinados e que, portanto, é libertador. E eu fico por aqui, por hora é só. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, deixem suas opiniões, seus comentários e não se esqueçam de fazer a inscrição no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos e até mais.